Estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Nilo. Boa noite, queridos amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa em defesa do consumidor. Um programa feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, Tabata. Boa noite, friburguense. Bom, estamos aqui, né, com mais um programa em defesa do consumidor, que vai ao ar a partir das 19h30. E hoje eu vou começar aqui com um assunto bem importante, que é, eu recebi, mandaram me entregar. Não, primeiro eu vou falar sobre a Copa da Amizade de Nova Friburgo, da Liga Friburguense de Esporte, na categoria Sub-15. Nós tivemos uma rodada agora no sábado passado, dia 9, e nessa rodada o Grêmio A empatou com o Grêmio B de 1-1. O Saudade ganhou o Bom Jardim por 1-0. E o gol de placa venceu a Escolinha do Friburguense por 5-0. Estamos aí com essa competição, dando continuidade à 9ª Copa da Amizade, com o troféu, né, do nosso saudoso Geraldo Leão. Eu recebi um comunicado muito importante e as pessoas pediram para divulgar e as pessoas estão divulgando. E a divulgação disso aqui é muito importante. Por quê? Essa pessoa que por isso aqui passou, já passou. Mas a gente divulgando e falando nisso, a gente consegue, de repente, fazer uma união e amenizar o sofrimento de outras pessoas que por aí estão sofrendo. Então está aqui no comunicado. Comunicado importante. Queremos justiça por um jovem de 20 anos. O Alisson Pinheiro das Chagas. Jovem é atendido no Hospital Raul Sertã pela doutora Mônica Brandão, que havia dito que o quadro era grave e permaneceu por 2 horas em uma maca esperando transferência para o DEI Hospital, onde foi atendido pelo Dr. Felipe Carini e o Dr. Glaube Boareto, que pediram sangue com urgência, que não apareceu durante 4 horas, onde veio a falecer por falta do mesmo sangue. Então, por 2 horas no Raul Sertã, 2 horas depois levaram o rapaz para o DEI Hospital. Lá os 2 médicos pediram sangue, levou 4 horas para chegar esse bendito sangue e o rapaz veio a falecer. Minha gente, isso é um descaso da saúde. Falta amor, falta de sangue, ambulância quebrada. Até quando vamos aguentar e ficar calado? Queremos justiça. O Alisson, nós te amamos. Está aqui o grito de uma mãe sofredora que perdeu um filho estupidamente. Um rapaz com uma vida pela frente, com 20 anos de idade. Tivemos também aí, semana passada, o problema daquela senhora, a dona Ana Maria Monteiro, né, que ficou desde setembro internada também no Hospital Raul Sertã, e não foi feita a cirurgia, uma situação gravíssima. A juíza determinou 24 horas para operar essa senhora. Essa senhora foi transferida lá para Itaucara, né? Não, Itaperuna, e lá para fazer os exames e ser operada. Não sei se ela já foi operada, não tenho conhecimento se já foi operada, mas precisa também ser operada urgentemente, que é uma doente muito grave. Né, Tório? Bom, doutora Tabata. Mas esse caso aí, ele não nos assusta, é mais um entre muitos que nós não ficamos sabendo. Eu não sei se você recorda do acidente com a minha prima ano passado, que ficou 24 horas... Perfeito, lembra? Quer dizer, ela ficou mais de 24 horas sem a memória, né? Mas 24 horas esperando o neurocirurgião, sem poder comer, sem poder beber e sem a devida assistência no hospital, porque o neurocirurgião de plantão, que foi chamado, os neuros, né, porque foram mais não apareceram, quer dizer, só foi aparecer um médico na segunda-feira, 3 horas da tarde, para poder liberar.
Esse é um descaso Absurdo, muito é um grande com a absurdo. população. E agora, não sei se os senhores viram, no final de semana saiu no Jornal da Cidade uma entrevista do secretário de Saúde. Não vi não. Uma entrevista do secretário de Saúde, umas perguntas que a gente percebe que são perguntas montadas e umas respostas já premeditadas, entendeu? E da onde falou e não disse nada e continua a mesma coisa. Não explicou nada, só veio ao público por ordem de alguém para dizer, estão aí levando lá os problemas do hospital para a mídia. Vai lá na mídia e fala alguma coisa, você não pode ficar sem falar nada. Aí veio, deu uma entrevista para a Voz da Serra, não disse nada, não respondeu nada, botou a culpa nos outros e pronto. É porque não tem médico, é porque não tem isso, é porque não pode pagar, é porque é por causa da lei de responsabilidade fiscal. Essa foi a conclusão final da entrevista. Todas as culpas dos acontecimentos, o secretário botou em cima de alguém. Da lei de responsabilidade fiscal, o médico que não tem, e isso, aquilo, e que o povo não sabe o que fala, que as pessoas vão para a imprensa e levam os problemas, mas não procuram apurar o que aconteceu. Secretário, o senhor está um pouco enganado. Nós, da imprensa, não temos que apurar nada. Nós temos que vir na imprensa e mostrar a verdade, e mostrar o que está acontecendo, e mostrar o descaso da saúde de Nova Friburgo com o povo friburguês. Apurar, quem tem que apurar é o senhor. Quem tem que tomar as providências para que a saúde não fique na situação que está é o senhor. Se o senhor não tem condição de fazer isso, eu não sei por que o senhor permanece no cargo. Eu não sei por que o senhor permanece ficando aí fingindo que está fazendo alguma coisa, quando na realidade, para a saúde, o senhor não está fazendo nada. E o senhor ainda vem com uma entrevista querer jogar essas responsabilidades em cima de outros fatos. Secretário, eu acho que se eu fosse o senhor, dentro das condições, se o senhor tem ou não tem condições do município ou do SUS, de quem quer, para dar condições para o senhor trabalhar, quando a gente não tem condição de trabalhar, secretário, a gente não fica segurando bucha de canhão, não. A gente pede o chapéu e vai embora. A não ser que a sua necessidade seja o salário, né, de secretário de saúde. O Tony trouxe aqui alguns assuntos também. Queria falar uma coisa sobre esse assunto, doutora Tava, Tony? Falar o quê, Nido? É patente a incompetência. Falar o quê? Devia pedir o boné embora. O que vai salvar ou melhorar isso aí é uma intervenção federal, gente. Não adianta. No governo inteiro, porque nada funciona. São 32 ou mais secretarias e nada funciona. Nada funciona. Só que essa intervenção nunca chega, né? É verdade. Nunca Mas vai já chegar. devia. Coisa já devia feia ter. sair na imprensa que se o secretário não tomar as providências 24 horas, tem uma ordem de prisão para o secretário de saúde. Não E é. as pessoas se assujeitam, Tony, doutora Tava, se assujeitam a passar por isso. Mas Terrível aqui, isso, gente. você imagina, será que esse sujeito não tem família, não tem filho, não tem... A população inteira massacrando, falando mal. 5 mil reais, rapaz, compensa, vale a pena? Ou se sair daí morre de fome? Ou está aí por alguma outra situação que mais lá na frente pode ser que apareça? Pelo amor de Deus, rapaz, pede o boné, vai embora. Tu pode ser bom médico lá dentro do teu consultório, agora administrador público você não tem nem cacuete. Ô Tony, família ele tem, agora a diferença dele para qualquer outra pessoa que está ali dentro do novo setor se chama plano de saúde. Um plano Não, eu de sei, minha saúde, filha, ele vai pra qualquer hospital. eu não me referi a isso. Eu me referi porque se tem filhos e a população fala mal, isso é uma vergonha para filho, para mulher, para... Então, quer dizer, é mais um a escrever. Os filhos vão aos colégios, ficam escutando os coleguinhas falar, seu pai é secretário de saúde, está morrendo gente aberta lá no hospital Raul Sertã. Né? É verdade. Para esse lado que você É verdade, colocou, não é foi? verdade. E é verdade, isso é uma verdade. Eu não sei como é que um ser humano pode se sujeitar a um tipo de coisa dessa. Mas, enfim, o ser humano é um ser humano, né? Cada um tem uma maneira de pensar, cada uma tem uma maneira de ver a coisa. Só que tem determinados cargos que as pessoas, querendo ou não querendo, contribuem para que as outras venham a falecer, como é o caso do nosso secretário de saúde de Nova Friburgo e do Hospital Raul Sertã, onde falece gente todo dia.
Não falece todo mundo por culpa do hospital, mas tem uma grande maioria que é por falta de medicamento, que é por falta de cirurgia, omissão. que é por falta por omissão e diversos outros fatores. E o pior deles todos que é a incompetência administrativa. Também. Para gerir a saúde pública do município. Também. E outro detalhe, Friburgo ainda continua padecendo da tragédia climática. As pessoas não têm noção, o verão está aí, né, Niedo? Então, verdade. quer dizer, o povo vem sofrendo uma atrás da outra, né? E não para de sofrer, porque não tem nenhuma providência, não existe nenhuma providência. Você teria um assunto que você trouxe aí? Eu gostaria de fazer um agradecimento a todas as pessoas que ontem, no dia 11 de dezembro, quando meu completaria, se vivo estivesse, 75 anos de idade, a todas as manifestações de carinho que nós recebemos e de saudade. Eu gostaria de agradecer, porque foram centenas de telefonemas o dia inteiro e as pessoas indo à casa de minha avó. Agradecer a Tereza e a dona Leninha pela missa que foi iniciativa delas, que elas mandaram rezar lá na matriz, no dia 11. Então era isso, agradecer a todas as manifestações de carinho, apreço e amizade. Principalmente ao primeiro telefonema que eu recebi, que foi do Joel de Sá Martins e esposa. Viu, Joel? Um abraço. Obrigado. Pronto, meu. Bom, 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa, mande para cá suas perguntas, façam as suas denúncias. O programa é realizado todas as terças-feiras exatamente para isso, para atender os nossos telespectadores e o povo friburguense. A doutora Tabata agora vai conversar conosco também sobre que todo o programa a gente abre um espaço para os idosos. Então a doutora Tabata hoje trouxe também um assunto muito importante para os nossos idosos. Por gentileza, doutora. Muitos porque a pessoa completou os seus 60 anos que ele não pode mais trabalhar. Pode sim, pode e deve. É obrigação do governo incentivar a iniciativa privada a contratar os idosos. Por quê? Porque isso vai fazer com que eles se sintam importantes, com que eles sintam que estão contribuindo através daquele serviço que eles estão desempenhando, contribuindo em prol da sociedade, para que tanto viveram, para que tanto contribuíram no passado e ainda permanecem contribuindo. Mas, no entanto, tem que ser respeitado os limites físicos e psíquicos desse idoso. Tá? Então, quer dizer, se você completou 60 anos e está aposentado, mas quer voltar a trabalhar, você pode, desde que o seu empregador respeite o seu limite físico e o seu limite psíquico. E o governo, o poder público em si, ele tem que incentivar a iniciativa privada, que são empresas particulares, a contratar essas pessoas. Inclusive o idoso, em alguns concursos públicos, ele pode fazer até a idade de 65 anos, porque ele tem que ter o mínimo de 5 anos no concurso para poder se aposentar. Então, quer dizer, o idoso hoje, ele é reconhecido como uma pessoa plenamente capaz, muito diferente do que isso acontecia há 20, 30 anos. Tá? E existe também, com relação ao idoso, aqueles planos de habitação pública, da casa própria, que são feitos com recursos públicos, recursos do município, do estado, da União. Ao idoso é garantido 3% dessas unidades. Tá? Então, se o idoso já está querendo ter a sua casa própria através desses planos, através desses programas de habitação, mantido com recursos do governo, o idoso tem garantido ali 3% do seu serviço, 3% das unidades para ele. Eu vou deixar o restinho para a semana que vem, Nido, porque senão acaba a graça do nosso Minuto do Idoso. Falar em idoso, eu hoje recebi uma reclamação, e até uma reclamação muito importante, e a pessoa que conversou comigo disse que vai providenciar
que as pessoas que estão passando por isso venham lá na ABAC para a gente providenciar e entrar com ação. O que essa pessoa que encontrou comigo, que conversou comigo e me posicionou nisso, foi o senhor Jaumir Saipa. Então o Jaumir Saipa me contou o seguinte, que os idosos que têm direito àquelas 2 passagens no ônibus, estão indo à empresa 1001, e quando eles chegam na 1001 para comprar a passagem no horário que eles querem, normalmente eles dizem que o ônibus já está completo. Eu já ouvi uma reclamação dessa. E que só tem a vaga, Tony, para a pessoa que quer viajar de manhã. Só tem para logo mais à meia-noite, ou amanhã de manhã. Aí a pessoa não viaja. Aí as pessoas desconfiaram disso e o que estão fazendo? No horário que ele foi lá e pediu aquela passagem, que disseram que o ônibus está lotado, ele vai no local e vê o ônibus sair cheio de lugar. É brincadeira, né? Meu Deus. Entendeu? Aí, nós falamos isso no programa algumas vezes, né, Nida? Inclusive no Cantinho do Idoso. E quando está com a vaga preenchida, ele tem o direito ao desconto de 50%. Tá bem, mas eles não estão dando nada. E Eles sabe estão pra onde dizendo eles que não fazem tem muito? vaga no ônibus. E sabe para onde eles fazem muito isso? Rio das Ostras. A nossa reclamação que chegou ao escritório é de Rio das Ostras e São Paulo, principalmente São hoje Paulo. eu recebi essa reclamação do seu Jamir Saipa e ele vai trazer essas pessoas para nos contar isso e a gente preparar uma ação contra essas empresas que estão fazendo isso com os idosos. Isso é direito do idoso, meu amigo. Não adianta vocês fazerem isso. Isso é direito. É a mesma coisa que a ABAC entrou com uma ação contra a 1001, porque a lei determina que os ônibus da 1001 têm que ter banheiro daqui para o Rio de Janeiro, até porque viaja pessoas que tomam medicação, que precisa urinar, tem idosos que vai ao banheiro mais constantemente e é obrigatório ter o banheiro. A ABAC entrou com uma ação e saiu vitoriosa nessa ação. Todos os ônibus que saem de Friburgo, para Rio das Ostras, para Cabo Frio, para Rio de São Paulo, para Rio de Janeiro, tem que ter banheiro. Bom, aí vem pessoas reclamar que viajou no ônibus sem banheiro. Minha gente, nós fizemos a nossa parte. Qual é a parte de vocês? A parte de vocês é o seguinte, é pegar o ônibus, viajei, não tem banheiro. Você viajou que dia? Viajei horário X, daqui para o Rio de Janeiro. Qual é a placa do ônibus? Placa, número tal. Qual é o nome do motorista? Número tal, está escrito lá. Pega esses dados. O número do ônibus O também. número do ônibus, o número de série do ônibus e o número da placa. A linha e o nome do motorista. Quem tiver um celularzinho com câmera, tirar uma foto. É, um celular com câmera, quem tiver, tira uma foto. E a passagem. Com certeza. Junta isso e nos entrega na ABAC. O que nós vamos fazer? Nós vamos denunciar ao juízo que a determinação da sentença dele não está sendo cumprida pela 1001. Acabou, gente. É fácil de fazer. Mas nós fizemos a nossa parte. Agora, vocês têm que fazer de vocês para a sentença ser cumprida, porque eles não cumprem mesmo. O Brasil virou uma bagunça generalizada e ninguém cumpre mais nada. Não cumpre ordem judicial, não cumpre lei, não cumpre mais nada. Então as pessoas têm que ajudar. A Anaconte ganhou uma ação em Nova Friburgo, aonde ninguém pode pagar para tirar a certidão do SPC do Serasa. Em Nova Friburgo eles cobram R$16 pela certidão, aquele órgão ali. A CDL. A CDL. Essa ação foi ganha, já transitou em julgado. Aí a CDL cobra. O que precisa fazer para resolver essa situação? Cada um que for a CDL, que pagar para tirar a certidão negativa do SPC e Serasa, tira o recibo, vai na ABAC e entrega o recibo na ABAC. Eu não quero nem o original do seu recibo, eu quero a xerox. Que a gente já junta aquilo, o advogado faz uma petição, junta no processo e denuncia o juiz que a CDL não está cumprindo uma determinação judicial. Pronto. É fácil de resolver, mas a gente precisa da cooperação da população.
A gente trabalha para a população. A gente entra com as ações coletivas para ajudar o povo. Olha, se a gente ajuda, para os senhores serem ajudados, precisa passar isso para a gente. Como é que nós vamos ficar lá na ABAC, sabendo que está indo sem banheiro, que a CDL, a gente até sabe. A gente até sabe. Mas tem que provar. Ah, eu sei que a CDL cobra? Sei. Mas eu tenho que provar. Eu tenho que provar. E eu só provo com o recibo. Você foi lá, pagou e trouxe o recibo. Se traz 3, 4, meia dúzia, 10 recibos disso, é o suficiente para a gente juntar e pedir providências judiciais que eles não estão cumprindo a determinação judicial. É a mesma coisa da Mini1. É a mesma coisa dos idosos que estão fazendo isso e não estão dando as passagens. Então é fácil, não é, Antônio? Fácil. Não é fácil de resolver? Tem que dar o retorno, né? Vocês têm que ajudar a gente. Que a gente pega, a gente entra com as ações. Agora, vocês precisam ajudar. Porque o Brasil é essa bagunça. As decisões saem, mas os órgãos públicos, os órgãos particulares não cumprem. Por que eles não cumprem? Porque o povo não volta para denunciar, para a gente poder denunciar a justiça. Os poderes públicos não fiscalizam nada, que se dane, não é eles que estão pagando, e a coisa vai aí por esse caminho que nós estamos vendo aí. E o povo cada vez mais sofrendo, cada vez pagando mais, cada vez mais pobre, e ainda, quando vem um político em Nova Friburgo, vai um monte de gente, que para mim, desculpe, não estou ofendendo ninguém, mas é uma grande idiotice, atrás desses caras que não vêm aqui para resolver nada, vêm aqui para fazer gracinha e para fazer política. Vão na Câmara, aí chegam de helicóptero. Política não. Politicagem. Politicagem, é. Entendeu? Então, é o que acontece, as pessoas vão lá. Vai uma porção de gente que tem interesse em amanhã arranjar um emprego. A gente sabe, né? Que a grande maioria é para arranjar uma boquinha, porque todos, né? E os boquinhas são... Nós temos aí muitos e muitos boquinhas profissionais, né? Porque o cara que está na boquinha no governo, ele muda o governo, ele continua na boquinha, o outro, ou ele vai para a boquinha, ele só vive na boquinha, esse é um profissional. Tem um time aí danado. Tem um time de profissional. Nova Friburgo, nós conhecemos um time de profissional. Eles não saem da boquinha. Fica um mês, 60 dias, daqui a pouco já está na boquinha de novo. Um time de profissional. A gente não vai aqui dizer nome, mas a gente conhece eles todos. Trai um governo aqui, trai com uma facilidade, muda para outro, daqui a pouco já está do outro, daqui a pouco é posto para fora, daqui a pouco já se junta ali do lado. E eles vão sobrevivendo e fazendo um mal danado a essa população. E quando eles sentam para conversar com você, parece um santinho, parece um... Nedo, olha... impressionante. Nedo, eu não vou nominar não, mas tem um lá que se você jogar uma carteira de trabalho em cima dele, cai morto. Lá na Câmara, ele cai morto. É verdade. Ele não sabe nem o que é isso, ele cai morto. E vive disso. Vive disso. Tem muitos aí que vivem disso, tem muitos que vivem disso. Mas vamos lá. Agora vem aí a eleição para deputado. Aí esses que vivem disso já estão começando a se juntar com deputado, com candidato a governador, já estão apanhando partido e já estão ali, já vão ali arranjar o dinheiro deles. Entendeu? Já vão arranjar o dinheiro deles porque não é mais algum tempo. Eles não têm luz própria, eles não têm emprego, eles não têm aposentadoria, não vão se aposentar nunca, porque nunca trabalharam, vivem disso. Aí veio agora a próxima eleição, já estão se juntando aqui ali para pagar um dinheirinho, para viver mais algum tempo com aquele dinheirinho. Rapaz, se você ver... E vivem do nosso dinheiro, porque esse dinheiro é nosso. Só lembrou bem, doutor. Ô Nilo, se você vê os pré-candidatos que já saiu aí no jornal, é de apavorar. É brincadeira. É brincadeira. Se juntar todos não dá um. Mas eles são não dá um, hein? Eles são pré-candidatos para apoiar um candidato a Nós já falamos isso aqui. Ali sai um dinheirinho. Nós já falamos isso aqui. Lógico. Eles são os nossos velhos conhecidos. É verdade. Falando de política, é verdade o boato que está rolando aí que o governador desistiu de botar o Pezão e vai fazer uma aliança com o PT por causa do Lindbergh, que o Lindbergh está muito mais à frente do Pezão? Não acredito, não. Não sei. Em política eu acredito em tudo. Mas... Eu só vou poder falar isso aí daqui a 6 meses. Isso aí. Vou cobrar, hein? Isso aí pode ser especulação, pode ser opção de tudo. Mas vamos lá. Sobre gatos e reajustes. Em um país sem lei,
Sem ordem e sem progresso, as coisas funcionam assim. O empresário transfere ao cidadão os seus custos de perdas por roubo de energia, com a conivência do executivo, que deveria zelar para que isso jamais acontecesse. O poder constituído transforma o que é imoral em legal. O custo de zelar pelo funcionamento operacional sem perdas deve ser atribuído à administração da empresa, ou se ela não tem essa competência, que faça um seguro, se é que há seguradoras dispostas a tal façanha. Sem querer instituir uma política de Estado com esse entendimento, que se socializem também os lucros da Vale do Rio Doce, do Banco do Brasil, da Petrobras, das teles, enfim, das empresas em geral. Ou que seja uma política social, mas nesse caso vamos mudar o regime político de democracia para socialismo. Não dá para aceitar socialismo apenas das perdas. A Light pretende criar tarifa especial para áreas de baixa renda. Nós, que pagamos pelo consumismo de energia, somos penalizados pelo gato dos desonestos que concorrem sem freios. A Light pode aumentar as contas por causa de roubo de energia. E o povo, quando é roubado, como faz para também ser ressarcido? O governo vai também nos indenizar? O povo brasileiro é ainda pacífico, mas não é burro. Há décadas há roubo de energia elétrica em diferentes postes, modos e até em casas as mais utilizadas. Nada se faz para coibi-los em tempos de tecnologia de ponta. Em simultâneo, o governo Dilma propaga a baixa da tarifa em até 20% para o consumidor residencial e seu congelamento. E a Light anuncia para já aumento em torno de 4,68% para minimizar o prejuízo dos gastos. É um absurdo, Isso é uma bagunça. Isso é uma bagunça. Eles têm medo de subir favela para nego matar. Eles têm medo de absurdo. tudo. Isso é uma bagunça, isso é um roubo, isso é um assalto ao povo. Isso é assalto, Tony. Se eles não têm competência para administrar e coibir, não é? Aí Esses gatos, nós é que pagamos? Aí eu pago. Vou te contar. Até hoje, nas poucas vezes que o brasileiro votou, após a queda do regime militar em 1984, nunca precisou escolher um candidato pela cor, achando que assim, talvez, isso mudasse alguma coisa. As pessoas capazes, políticos ou não, em todos os níveis da sociedade, não se nivelam pela cor, mas pela capacidade e inteligência. Não é justo que alguém que não seja negro ou pardo tenha seus méritos intelectuais desmerecidos em virtude da tal vergonhosa cota. Acho que estou num hospício chamado Brasil. Nunca antes na história deste país a insensatez e o populismo formaram um casal tão perfeito. Já foi aprovada a reserva de vagas para parlamentares negros e pardos pela CCJ da Câmara. Agora, a meta é também, com base na cor da pele, criar reserva de vagas para funcionários públicos. Uma leitora já sugeriu, ironicamente, que os louros de olhos azuis deveriam merecer o mesmo privilégio no futebol profissional. Tudo considerado, a proposta deve estar sendo analisada pelos sábios do governo. Se trouxer dividendos eleitorais, não duvidemos de que seja aprovado. É um absurdo, né? Mas é claro que traz. E qualquer lei de cota, ao meu entender, é uma lei onde se tem. É uma lei racista, né? É uma lei racista. A lei é mais racista que o tal do racismo. Isso é um absurdo. O Niel, no programa passado, Tabata, falou dos sem teto, dos sem não sei o quê, como é que é? Dos sem comida, dos sem sapato. Não é? Mas lá tá cheio de quê? De sem vergonha. Não é isso? Mas é verdade, E assim, Tony, se ele estudou para passar no vestibular,
ele vai passar independente Lógico. da cota. Se ele estudou para passar no concurso público, ele vai passar independente da cota. Cota. A cota é a capacidade dele. Exatamente. E aí vai formar o que esse negócio de cota? Vai formar o quê? Pessoas despreparadas. Com certeza. Não é? É a mesma coisa que a espionagem. A espionagem existe desde que o mundo é mundo. Adão espionava Eva e vice-versa. A diplomacia e o serviço de segurança de todos os países são centros de espionagem. A diferença é que os americanos são mais eficientes em tudo, inclusive na espionagem. Nesta caça às bruxas de gato e rato, na contra-espionagem, o governo deveria direcionar suas baterias para uma ampla investigação contra a corrupção sistêmica no segundo escalão paralelo. Vejam uma novidade. É ou não hilário o Brasil, agora acusado de espionagem? Afinal, como já indagamos, será que realmente existe países amigos ou apenas interesses comerciais? Sabe-se agora que no início do governo Lula, a ABIN espionou diplomatas americanos, russos e iranianos e iraquianos em suas embaixadas e residências em Brasília, assim como em viagens que fizeram na ocasião. O fato foi confirmado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e a presidente Dilma já mandou punir quem vazou as informações da imprensa. Mas isso já é a contra-espionagem americana virando fogo para fazer o país, entendeu? Exatamente. Não é? Exatamente. Não é só os Estados Unidos que espiona, né? Aí, ó, a Dilma de calça curta aí, ó. Isso é eles que viraram fogo. É verdade, é verdade. E ela não falou em espionagem, ela falou em contra-espionagem. Contra-espionagem, né? Tadinho. Eles pagaram com a mesma moeda, né? É com a mesma moeda. Brincadeira, né? Perde a noção de continuar falando. Você não lembra? É tanta coisa que a gente chega na gente, que a gente descobre, que a gente traz para o programa, que a gente fica até abestalhado, né? A BIM existe o termo é ainda? esse, abestalhado, né? De viver num país desse. A BIM Nós existe estamos- ainda? Aí existe? Existe? Tinha uma época aí que se falava em Araponga, arapongagem, em Araponga, você não vai falar mais nada em Araponga, nada. A BIM existe ainda. Existe ainda. Mas agora é só contra Nós espionagem. estamos pegando o vício da cidade, estamos ficando atípicos. Atípico. É. Tenho descontado quase 30% do meu salário para o famigerado imposto de renda. Em qualquer serviço que contrato ou produto que compro, também é grande a parte que cabe em impostos. Face ao exposto, ocupamos o status de um dos países com a mais alta carga tributária do mundo. Seria ótimo se pudéssemos usufruir dos benefícios advindo desse elevado montante de dinheiro, mas essa verba é destinada a cobrir mordomias em todas as esferas do governo, cobrir rombos criados por falcatruas originadas em todos os escalões do governo, bancar programas eleitoreiros, enfim, a destinação do dinheiro é para qualquer outra atividade, menos a de prover melhor moradia, saúde e educação. Tripé básico para qualquer país que se diz democrático. O que temos é um sistema de saúde que beira ao caos, educação nem se fala e moradia do tipo que ninguém quer se arriscar com o receio de vir abaixo. Brasil, o país do futuro, mas para poucas pessoas, né, doutora Carla? Unido, a carga tributária do Brasil é uma das maiores que tem no mundo. E a do estado do Rio é uma das maiores dentro do Brasil. Se você for comparar a carga tributária do estado do Rio com a de outros estados, o nosso estado é assustadoramente vergonhoso. Você tira pelo valor do nosso IPVA. É verdade. Pelo valor do IPTU. Ó, gente, 2014 tem aumento de IPTU aí, prepara o bolso, hein? É verdade. Entendeu? E assim,
E essa carga tributária elevada é um meio que os nossos governantes arrumam de quê? De nos roubar descaradamente sem que nós percebamos. É, verdade. Por quê? Porque o povo acordou e voltou a dormir. Até quando isso vai continuar? Mas eu acho que alguma coisa vai acontecer, né, doutora Taba, né, Tony? Você não acha que vai ter que acontecer alguma coisa? Vai ter que acontecer. Olha aqui, ó. Aconselho a todos os brasileiros que declaram imposto de renda que prorroguem ao máximo o início das suas aposentadorias. Quando estava na ativa, sempre recebi minhas restituições conforme me era de direito. Bastou me aposentar e fui sorteado com um prêmio de todo ano, cair na malha fina. Só vejo cartas de aposentados sobre o mesmo assunto. Assim, caso queiram continuar a receber o que lhe é de direito, não parem de trabalhar, porque aposentadoria neste país é sinônimo de desrespeito, pouco caso e indiferença do governo. E é uma realidade isso que eu estou colocando aqui. Sim. Isso é uma realidade realíssima. A gente vê todo dia isso, né, doutora? E tem outra, Nildo. As pessoas não sabem que quando elas completam 65 anos, a carga tributária dela cai pela metade. A carga tributária não, desculpa. O desconto do imposto de renda dela cai a 50%. Mas os governos não praticam esse desconto. O que acontece? Você tem que contratar um advogado, você tem que contratar um contador para fazer os cálculos e tem que acionar a justiça, porque o processo administrativo só te enrola, não dá lucro. Já tentou um processo administrativo no INSS para conseguir uma pensão por morte ou algum outro benefício? Consegue Você não consegue. Em lugar nenhum, não consegue. Você não consegue, você tem que acionar um advogado para conseguir essa pensão. No Brasil tudo Quando é difícil. quando eles te negam alguma coisa que você vai entrar com recurso, aí piora mais ainda. Verdade. Aí piora mais ainda. A nossa sorte é que nós temos juízes maravilhosos em Nova Friburgo, Nildo, Que entende isso. que entendem isso É e verdade. estão sempre a favor da população. É verdade. Embora o sentimento seja de total alheamento da população diante dos problemas do país, a percepção é de que tudo vai às mil maravilhas, apesar de a ebulição política interna e em países do entorno ser preocupante. Medidas antidemocráticas são adotadas, enquanto os ingredientes apontam para uma convulsão social séria, arquitetada por arautos das liberdades controladas. E o que se assiste é uma classe política alheia aos nossos graves problemas, a começar por uma economia agonizante. Critica-se espionagem e Yankee, enquanto a ABIN pratica a mesma veleidade com diplomatas estrangeiros, o que, no mínimo, se torna hilário aos olhos do mundo. Os mais otimistas vislumbram um cenário nebuloso para o próximo ano, coincidentemente o da Copa. Mas o importante é que aqui é o país do futebol, do carnaval, das bolsas e onde ser honesto é ser otário. O difícil é saber até quando a nação suportará tantas agressões e tantos desmandos. Um dia ela despertará. É questão de tempo. É verdade. É questão de tempo somente. E eu acredito até que não vai demorar muito, não. Ah, não. Eu acredito, posso estar até enganado, mas eu acredito que não vai demorar muito tempo. Vamos ver. Vamos esperar, né? Tem aqui as nossas perguntinhas, né? Eu quero agradecer ao senhor Manuel Lima, aqui do PRC, pela sua participação. E ele colocou aqui: parabéns pelo programa. Niedo, eu queria saber da doutora Taba e como anda esta lei da desaposentadoria, porque eu trabalhei de carteira assinada durante 30 anos, inclusive 12 anos de vigia num estacionamento particular de carros. E por não estar aguentando mais esse tipo de serviço, eu me aposentei com 70%. Só que há 3 anos arrumei outro serviço de carteira assinada e agora tenho ouvido falar
que eu posso me desaposentar e continuar contando tempo para futuramente me aposentar integralmente. Isso é verdade? Por gentileza, doutora Taba. Seu Manel, essa lei de aposentação, ela está tramitando lá em Brasília ainda e não foi definitivamente aprovada. Aqui em Nova Friburgo, os processos no Brasil inteiro, inclusive aqui em Nova Friburgo, eles estão tendo que ficar suspensos. Estranhamente, o meu processo foi julgado improcedente. Eu recorri e ainda não tive a decisão final. O que o senhor tem que fazer? O senhor tem que juntar a carta de concessão da primeira aposentadoria, pegar agora o valor, né, do que o senhor está recebendo lá, pegar o histórico atual da sua nova contribuição no INSS, contratar um advogado da sua confiança e propor essa ação. Agora, o mais importante não é só o tempo para completar. O mais importante é que o valor que o senhor está recebendo agora, o valor que o senhor está contribuindo, vai fazer diferença quando o senhor vier a se aposentar novamente. Porque tem que ter uma diferença no valor da sua aposentadoria hoje para o valor da sua aposentadoria amanhã. Porque se o senhor hoje está recebendo um salário e meio de aposentadoria, o senhor disse que 70%, então o senhor não recebe um salário mínimo, o senhor recebe um pouco mais. E o senhor se aposentando com um novo emprego, o senhor vai continuar recebendo um salário e meio, não vale a pena. Tá? Então o senhor pega a documentação, procura um advogado e estuda com ele direitinho a situação. Mas eu já, desde já, lhe deixo comunicado que o seu processo vai ficar parado até a decisão final em Brasília sobre Nunca ouvi falar disso. aposentação. Que porra é isso? Bom, a doutora Taba explicou aí o seu Manuel direitinho, entendeu? O problema da desaposentação. Seu Nelson do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu não concordo de maneira nenhuma que as instalações da Câmara sejam usadas para reuniões de partidos e candidatos políticos. A semana atrás foi o Garotinho, com Marcos Medeiros, e ontem foi a vez do senador Lindenberg e do deputado Glauber. Tudo aquilo ali é bancado pelo povo. E Niedo, o que vem de retorno para o bem-estar do povo? Nada, não vem nada. Eles só vêm aqui fazer politicagem, tentar arranjar a eleição dele, botar os apadrinhados dele e continuarem levando o dinheiro do povo, como eles sempre fizeram. Senhor Reinaldo Castro, lá de Muri, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, ontem na Câmara Municipal, teve um palanque político do PSB, partido do deputado Glauber e de sua mãe, ex-prefeita Saudade Braga, para receber o senador Lindenberg do PT. Esse país é mesmo uma salada. O PSB recebe o candidato do PT para lançá-lo candidato a governador. E a Câmara Municipal, com o dinheiro do povo, paga toda essa mordomia. Antes do PT e do PSB, foi a vez do PR do Garotinho, outro safado, que quer ser governador, mas está cheio de processo. Só concessões de rádio ele tem 16 dias. O senhor Reinaldo, obrigado pela sua história. Eu concordo plenamente com a sua colocação. Eles estão tudo cheio de processo. Não é só o Garotinho, não é Garotinha, Saudade Braga, Heraldo Mendes de Mello, todos eles estão tudo cheio de processo. Aí como tem que ser julgado pelo colegiado, não chega no colegiado, ele segundo daqui, segundo dali. É essa sacanagem que existe no Brasil, essa sacanagem que existe na política. É isso aí, minha gente. Dona Jussara, do loteamento Floresta. Parabéns pelo ótimo programa de vocês. Niedo, trabalho na rede pública escolar municipal há 20 anos. Trabalho com os serviços gerais. Sou concursada do concurso de 2007. Só que há coisa de um ano fui acometida de rinite e problemas respiratórios por ter que lidar com produtos químicos. Fui afastada do serviço e encostada no INSS. Com o salário mínimo, como nestes 20 anos de serviço, eu já exerci diversas funções nos colégios, como inspetora de aluno,
auxiliar de professores, trabalhei na secretaria, etc, e etc. Tentei na Secretaria de Educação ser remanejada para outro setor, para não ficar ganhando salário mínimo, só que na secretaria nem fui ouvida, Niedo. Eles não têm respeito por ninguém. Aí a situação da dona Jussara, doutora Tabata, cabe aí alguma coisa? Dá uma olhada aí. Bom, dona Jussara, nós temos que ver o seguinte, a senhora disse que é do concurso de 2007. A senhora fez esse concurso para auxiliar de serviços gerais? Se a senhora fez, qualquer outra função que a secretaria lhe coloque, a secretaria municipal lhe coloque, ela tem que ser amparada por um médico, tá? Ela tem que ter uma indicação médica. Por quê? Vai haver um remanejamento de função da senhora. A senhora pode também ser manejada e diminuir a sua carga horária. Tá? Eu não me recordo agora o nome que isso leva. Mas o que acontece? A senhora tem que ter um laudo de um médico e montar junto à Secretaria Municipal de Educação um processo administrativo pedindo esse remanejamento de função em virtude do seu problema de saúde. Caso a senhora não consiga isso administrativamente, a senhora mantenha todas as chances desse processo, procure um advogado da sua confiança e propõe uma ação. Mas, infelizmente, primeiro, nesse caso, tem que haver um processo administrativo para ver um remanejamento da senhora da função de auxiliar de serviços gerais para outra função. Ou a senhora pode até ficar na função de serviços de auxiliar de serviços gerais, desde que lhe seja dado equipamento necessário, luva, máscara, avental, bota, essas coisas assim, entendeu? Mas isso tudo tem que haver a indicação do médico, um laudo do médico, uma declaração dele, um encaminhamento dele e ser montado um processo administrativo junto à Secretaria Municipal. Só de boca isso não vai ser ouvido. Se a senhora não conseguir nem isso, aí a senhora já parte para a Justiça. Queria agradecer a dona Márcia de Olaria, que entrou em contato conosco aqui, ela colocou aqui. Parabéns pelo programa, em especial a você, Niedo, pela sua coragem e imparcialidade. Você nunca se omite em ler uma colocação dos seus telespectadores, mesmo que essa colocação venha a não ser simpática a você ou a alguns dos seus colaboradores da mesa. Por isso, eu queria falar para o Tony Azevedo que ele é corajoso, inteligente e tem muitas outras qualidades. Mas se unir a Marcos Medeiros, aí já é demais. O Marcos Medeiros teve a covardia de usar a tribuna da Câmara para chamar o Niedo de bandido. Tony, elogiar Jorge Carvalho é ficar ao lado de Marcos Medeiros. Aí já é demais. Aí, dona Márcia entrou em contato aqui. Dona Márcia, um beijo para a senhora e lembranças a Flip e Flop, os dois neurônios. Um beijo para a senhora. Senhor Altair do Centro, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, Tony e doutora Tabata. O cara de pau do prefeito Rogério Cabral em relação à saúde já é caso de polícia. São pessoas morrendo sem trabalho, morrendo por falta de médicos, morrendo por falta de vaga no CTI e etc. E agora, Niedo, falta de transporte. Falta de transporte. Morrendo sem transporte, isso. Morrendo por falta de médico, morrendo por falta de vaga no CTI e etc. E agora, Niedo, esse cara de pau desse prefeito está anunciando que o governo estadual vai criar outra UPA em Olaria. Não adianta construir UPAs se não tem médicos, não tem remédios, não tem enfermeiros, não tem nada. Para que construir prédios bonitos para ter lugar para as pessoas morrerem em lugar bonito? A sua colocação é perfeita,
Seu Altair. Para que prédio bonito para as pessoas morrer, Tony? Depois a doutora Tabata. Seu Altair, não é só... O mais importante é a vontade e o Estado para o quê? Para resolver essa situação. Tem que querer, tem que ter gente boa, incompetência. Olha, está falando do prefeito aqui, né? A verossemelhança deste governo com uma ópera bufa e o MAS aí, ó, de bufão, isso é brincadeira. Isso é só para construir, isso é só para ter que licitar. Agora, o que deveriam era privilegiar e mirar no ser humano, porque eles perderam a sensibilidade. Alguma coisa, doutora Tabata, sobre essa pergunta, colocação do senhor Altair? É perfeita, né, Nildo? Porque realmente é o que acontece com a nossa saúde no Friburgo. Você não tem tratamento adequado, você tem que recorrer ao Rio de Janeiro, a Teresópolis, a Petrópolis ou a qualquer outro lugar. Não tem médico, porque o médico que vai para lá fazer o seu plantão, ele não é bem remunerado. Não tem vaga no CTI, porque o CTI daqui, além de poucas vagas, algumas dos equipamentos estão quebrados. E assim vai por diante. Essa é a triste realidade da saúde pública de Nova Friburgo. E o que nós podemos fazer? Infelizmente nada, porque não cabe a nós, cabe ao governo. Entendeu? Agora, como o Tony disse no início, que é necessária uma intervenção não estadual, mas sim federal no nosso hospital, isso sim existe. E isso faz com que surjam os advogados de hospitais que você falou no programa passado. É verdade. Advogados de porta de hospital. Porque para você ter um bom atendimento, você depende do advogado para recorrer à justiça. Eu agora me lembrei também, o Tony e a doutora Tabata, a gente precisa dar um alerta aqui ao secretário de Urbano, como é? De ordem pública? De ordem urbana, né? Uhum. Secretário de ordem urbana, só precisa mandar ver esse problema de bicicletas, esse problema de skate nas calçadas públicas. As pessoas estão sendo atropeladas pelas mesas, cadeiras, jardineiras. E as pessoas estão sendo atropeladas pelas bicicletas, pelos skates, pelos patins, aquele negócio de patim, nas calçadas de Nova Friburgo. As mesas e as cadeiras desses bares, dessas padarias, virou bagunça, secretário. Virou bagunça, a sua secretaria não fiscaliza nada. Friburgo virou bagunça. As pessoas perderam o direito de ir e vir. Ninguém pode passar nas calçadas de Friburgo, que estão as mesas e as cadeiras dos restaurantes, dos bares, das pizzarias, das churrascarias. Aí ninguém pode passar. Ocuparam as calçadas da cidade. Aquilo é público. Aquilo não é particular. E que já estão em estado deplorável, né, de fecharam conservação, a rua né? Alberto Brown, fizeram o estacionamento do hotel, ali na Avenida Alberto Brown. Está lá. O hotel se apropriou daquele pedaço de rua ali e fez um estacionamento. E a Rua Portugal? A Rua Portugal. Ali na Nossa Senhora de Fátima, que você está falando, né? Aquele hotel ali, aquele é um absurdo. Acabou, secretário. A Rua Portugal, no final de semana, o senhor tem andado nas ruas de Nova Friburgo? Só precisa andar nas ruas de Nova Friburgo. Só precisa dar uma saidinha à noite. A pé. A pé. Você não viu, o que está acontecendo? É a mesma coisa que o policiamento em Friburgo de carro. Não adianta nada. Os bandidos vão embora de moto. O cara de carro não pega ninguém. Tem que ser de moto, gente. Ainda fica engarrafado. Ainda fica engarrafado, porque esse trânsito é isso. Aí o cara sai de moto, o policial vem de carro e vai pegar quem? Vai pegar ninguém. Então, os membros dessa secretaria precisam. Eles não estão aí na rua da cidade vendo as pessoas que não têm alvará, lavrando auto de infração contra as pessoas que não têm alvará. Ué, vamos fazer contra essas pessoas que estão andando de bicicleta, que estão andando de patins, de skate no meio das calçadas. Esses bares, que estão todos no meio da rua, com cadeiras, com tudo. Tem ali no Suspira, foi lá, está lá toda noite, os caras mandam ali, são os donos daquilo ali, compraram aquela calçada toda. Eles tiveram audiência pública ontem para falar de mobilidade urbana, ou seja, o trânsito. Isso é brincadeira. Aqui, se vocês tivessem visto a entrevista do prefeito, é brincadeira, é mais fácil interagir com a porta, gente.
O sujeito falar com uma porta do que... Quer dizer, então tem tanta coisa para ser vista. E a gente vê essa Câmara dos Vereadores marcando audiência para nada, para nada, para nada. E tanta coisa importante que é obrigação também deles fiscalizarem, que também não fiscalizam nada. E vamos terminar mais um ano e a coisa vai ficar por aí. Brincadeira, cara. Olha, é brincadeira ver essa cidade. É brincadeira a gente ter esses secretários municipais que nós temos aí em Nova Friburgo, que nada fazem. Que secretário, Nilo? Eles... Tem 30 secretarias e não funciona nada. Mas eles têm o nome do secretário, é nomeado como secretário. É brincadeira isso. Mas vamos lá. Seu Alcides de Olaria, obrigado, seu Alcides, pela sua participação. Parabéns, Niedo, pela sua coragem de colocar no ar um programa de tanta credibilidade como é o seu. Niedo, Câmara horrível é essa Câmara. Acabei de falar agora, seu Alcides. É essa Câmara que aí está, são 21 vereadores, cada qual pior do que o outro, a começar pelo presidente, que é fraco, omisso, pau-mandado do prefeito municipal. Não briga pelo povo, não tem pulso forte com os funcionários da casa e etc. Tem um assessor da presidência que é desprovido de caráter, não tem capacidade e ainda manda e desmanda no presidente. Esse funcionário é o Ralph, aquele mesmo que quer processar o seu programa. Tá bom, obrigado. Obrigado, seu Alcides, pela sua participação. Senhor Fernando de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo já está até se tornando repetitivo, mas Conselheiro não tem secretário. O Wilson Tavares só pensa em política porque ele vive muito bem. Fala o Tony, mas porque ele vive como muito bem porque ele vive como muito bem fala o Tony nas tetas do governo. O filho dele está na prefeitura do Rio das Ostras, no governo Sabino, e ele aqui fazendo que administra Conselheiro. E o povo sofre as consequências. Nós, moradores de Conselheiro, não temos mais esperança. O senhor Fernando, o senhor não tem, Conselheiro não tem, Friburgo todo não tem mais esperança nisso que estamos vendo aí acontecer. Seu o quê? Como é que é o nome dele? Fernando. Senhor Fernando, olha, o senhor só cometeu um equívoco aqui, olha, ele não faz política não, ele é politiqueiro, é diferente. A boa política aplicada, ela muda e melhora a qualidade de vida das pessoas. Ela socorre, ela não deixa morrer. Agora, o que esse senhor prega aqui é politicagem, ele é um politiqueiro. Mas aqui, com relação a conselheiro, o conselheiro tem jeito. Aproveita que vocês têm população suficiente e se emancipa de Nova Friburgo. Vira um município, que vocês têm capacidade para isso. Vocês não precisam... Minha filha, esse golpe vai vir no 3º distrito, não vai ser conselheiro não, você está enganada, estão armando tudo para lá. Já foi votado no Senado, em última votação, a lei de emancipação, 2 distritos, só precisam ter 11.200, estão levando tudo para Campo do Coelho. E lá, minha filha, 90% da energia elétrica é AMPA, não é Energisa, tem uma série de coisas para emancipar. Não é fácil assim não, mas agora estão levando tudo, o condomínio lá, o pseudo condomínio industrial, já tem cartório. O prefeito mora lá, o prefeito da Câmara mora lá. Velho, estão conseguindo ver agora, não conseguiram ver isso. Eles vão levar para onde a gente mora, doutor? Eles levam lá para o lugar deles. É bom que eles não se metem mais aqui, né? Essas tetas ninguém Minha filha tem que sair daí, é para cadeia, minha filha. É difícil, mas... Dona Elisa de Olaria, parabéns pelo programa. Parabéns, Dinheiro, por você ter tocado nesse assunto das passagens que as empresas de ônibus têm que fornecer aos idosos. E o que você falou da empresa 1001 é pura verdade. Eles não querem saber de cumprir essa lei, não. Não querem mesmo. Obrigado pela sua participação, a sua confirmação, dona Elisa. Senhor Aloysio Silva... Você vê, você aborda o assunto aqui e a população responde. Aloysio Silva Gujão, do Centro. Obrigado, Gujão, aí, Aloysio, pela participação. Parabéns pelo programa. Ontem, o senador Lindenberg e o deputado Glaube estavam na Câmara começando a temporada de caça-votos e, novamente, prometeram a estrada do contorno. Eu queria pedir ao Tony
que comentasse esse assunto, porque eu não acredito nessa estrada. Tony, por gentileza. Bujão, amigo, um abraço. Obrigado aí pela participação. Bujão, é simples. Isso não é obra nem para governo do Estado. O grau de dificuldade em você conseguir as licenças ambientais, que ali ainda é um resquício de Mata Atlântica, isso eu ouço falar desde a época do tio Amâncio, que tio Amâncio era de Feliciano, vice-eleito pelo povo. Ele teve mais votos do que o Feliciano, que era candidato a prefeito, porque naquela época você votava no vice também. Olha, isso é obra para o governo federal. Não sai esse ano, não sai ano que vem, tem que esperar ver esse quadro político, e nós vamos continuar sofrendo aí. Mas, o trânsito de Friburgo tem solução, tem que ter coragem, que eles não têm coragem. Um abraço, Bujão. Dona Tereza e Dona Heleninha do Centro. Obrigado, senhoras, aí pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Doutora Taba, Niedo e Tony, são maravilhosos. Tereza. Eu agradeci aqui. Obrigado aí, Dona Heleninha. Eu agradeci aqui na abertura. Eu agradeci na abertura do programa, que elas é que tiveram a iniciativa de mandar rezar uma missa ontem, onde meu tio faria. Eu falei aqui, TT, vocês ligaram a televisão depois do início do programa, hein? Um beijo para as duas. Senhor Paulo Alves do Cordoeira, parabéns pelo programa. Niedo, será que esse prefeito não acordou ainda que a situação da nossa cidade é gravíssima? Se as autoridades, principalmente as judiciais, não tomarem providências, a nossa situação vai ficar insustentável. Olha, seu Paulo, sua colocação foi perfeita. Eu acho que a nossa situação já está insustentável, né, Antônio? E não é de agora, não. Com certeza. Não é de agora, não. Vem lá desde a tragédia política. É verdade. Vem desde a tragédia política. Não é tragédia climática, não, é tragédia política. Mas é que leva a isso, querida. Porque, olha aqui, escuta, tem uma tal de uma secretaria aí de projetos especiais. Foram eles que projetaram a Ponte Conselheiro? Foram eles que projetaram esses gabiões que estão pendurados? Foram eles que projetaram essas escadas hidráulicas? Foram eles que estão fazendo aquele assassinato lá do Córrego Dantas? Foram eles, nos 2 trechos, quando ele deságua no Bengala, acho que ele é fluente do Bengala, lá embaixo, lá no Prado? Foram eles que, se foram, é brincadeira, não é? Então, minha gente, é ter competência, vontade política para resolver, porque tinha tudo na mão. A presidenta estava vindo aqui. Deram uma isca, meteram os pés pelas mãos, Friburgo ficou conhecida internacionalmente. Já não mais como o município que sofreu a maior catástrofe climática da história do país, se tornou o quê? Uma terra de bandido e de ladrão, que os recursos pararam de vir. E aí sentam-se o tal do Sérgio Xavier, o Estado volta porque tinha interesse em queimar esses 400 milhões do governo federal aqui, e assim foi. E para dar continuidade, porque o outro não estava legitimado, porque ele era o presidente da Câmara, eles fazem o quê? Apoiam o Mazzaropi e colocam ele aí, está dando tudo isso que está aí. E o PMDB hoje de Friburgo, nesse conluio danado com toda essa situação. É isso que revolta, gente. Isso é que revolta, porque não se vê uma luz no fim do túnel. Eu queria que alguém ligasse para cá e dissesse alguma boa ação desse governo para poder bater palma. Não existe. Bom, vamos lá. Senhor Hélio de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o Coronel Hudson, ao invés de ficar bolando soluções para o trânsito, ele ontem estava na Câmara Municipal participando da reunião política do senador Lindenberg e do deputado Glauber. Esse coronel está me saindo melhor do que encomenda. Ele faz parte do governo Rogério Cabral, que é totalmente culpista do Sérgio Cabral e, consequentemente, tem que apoiar o Pezão. O coronel já está vendo que um lado está fracassando, o coronel não é bobo, já está se segurando lá de outro lado. Ele não quer sair do governo. Eles são, como eu disse no início do programa, são os profissionais. São predadores de predar. São predadores. Através de um governo medíocre, o quê?
O erário. Eles são não é o erário que paga eles? Eles são os boquinhas profissionais. Esse Mas coronel vem desde o tempo de Saudade de Braga. Já passou por esse governo todo e continua aí. Agora, tá vendo aí que o pesão tá meio fraco, que eu vou dar uma chegadinha lá no Lindenberg, sei lá o que acontece por lá. Mas vamos lá, doutora. Vovô Genésio deve estar de bruço no caixão vendo uma coisa dessa. É verdade, é verdade. Senhor Ulisses de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o idoso no nosso país é tido como mercadoria de terceira categoria. Veja só o que a empresa de ônibus faz com os idosos. Não param nos pontos, arrancam machucando os idosos, cadeiras apertadas e etc. Eles não gostam e nem respeitam os idosos. Mas é uma pura verdade, seu Ulisses, o senhor colocou. E o Poder Executivo concorda com isso, aceita isso e não determina que eles mudem esse esquema. Por quê? A gente sabe por quê, né? Nós todos sabemos por quê, nós não somos idiotas. Senhora Aloysio, o Bujão, parabéns pelo programa. Ontem, na Câmara, começou a temporada Valeu. Essa não. Já leu. Sobre a história do contorno. Aprendi, usou. Tá, é porque tinha passado. Tá, obrigado. Senhor Maurício do Catacione, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. A doutora Grace é presidente da Agência Reguladora das Concessionárias e agora está apoiando o Festival da Truta, que é apoiado pelas Águas de Nova Friburgo. Niedo, ninguém entende mais nada. Rapaz, isso não vai ter jeito, uma hora isso vai pipocar, isso tudo, gente. Seu Maurício, Eu tô perfeito na vocês sua... não estão falando que o Ministério Público está muito quieto o senhor foi nisso tudo? perfeito na sua colocação. Ninguém entende mais nada. A gente não tem nem comentário numa situação dessa aqui que o senhor colocou. Não, é porque a imbecilidade é tanta que ligam a água ao que é o peixe, que é uma truta que vive de quê? Dentro d'água. O que tem a ver que tem a ver uma coisa com a isso, outra? Não, mas isso é mediocridade. Não teve um ano aí que era Florango, Mas Festa da Flor, que com nome morango. horrível. O hoje que era secretário que não sabia distinguir um pepino de uma mandioca. Mas o Tony... Hoje ele é secretário de Isso Cultura, aqui, gente. Tony, não é só imbecilidade, não. Isso aqui são outras coisas. Eu sei disso, Mas Eu já te falei que vai ter uma hora que não vai ter, não. Nós vamos ter que botar isso para fora. Senhor Humberto do Centro, parabéns pela coragem de Só um vocês. instantinho. Pois não. Pegando um gancho aqui ainda, Nedo. Sabe por quê? Eles pensam que a prefeitura é blindada, a gente tem tanta amizade boa dentro dessa prefeitura que tudo vaza, até documento, gente. Até documento vaza. É verdade. Vai lá, Nedo. Todo mundo sabe de tudo. É verdade. Eles pensam que estão blindados lá. Estão blindados, que ninguém Deixa sabe das eles. coisas. Seu Humberto do Centro, parabéns pela coragem de vocês. Niedo, eu trabalho na Câmara e tenho presenciado coisas horríveis neste mandato. Inclusive, Niedo, o vereador Jacutinga está em todas as sessões com cheiro de bebida. Niedo, Tony e doutora Tabata, o povo está muito mal representado por esta Câmara. Gustavo Barroso, Jacutinga, Francisco de Barros, Vanderleia, Alcir, Ricardo Figueira, Cristiano Guinim, Wellington, Marcelo Verli, só para citar alguns. Impressionante. Obrigado, São Humberto, pela lembrança desses nomes nobres. Mas, Seu Humberto, vai lá, desculpa. Fala, vai lá. doutora. Mas, Humberto, falta de pedido do programa para que a população pensasse e votasse bem nas eleições do ano passado, não faltou. Eu me lembro que eu fui cansativa de maio até o programa que antecedeu as eleições. Eu pedi o tempo todo que a população acompanhasse o que os candidatos tinham e que pensasse naqueles que fizeram e o que ele poderia fazer e os novos que viriam, que poderiam fazer pela cidade. Eu pedi para que se renovasse. Renovou não nos seus 100%, mas se renovou para pior. Essa Câmara, infelizmente, está pior do que a Câmara passada. Ô, Tabata, pegando um gancho aqui, olha, o povo votou direitinho, sim. O sistema eleitoral colocou essa gente lá, ó. Esse sistema eleitoral falido, que eles não querem mudar a lei eleitoral. Aqui,
Aqui tem um vereador de baixa representatividade. Tanto na representatividade quanto na altura. Teve 600 votos. Está lá, ele agora está editando um jornal que ele visita as obras que o Estado está fazendo com dinheiro federal em Friburgo e atesta a qualidade das obras, que as obras são de excelente qualidade. Na hora que tiver um pé d'água legal aí, sugiro aqui ao pequenininho aí, o do Pasquim, o tal do Codorna, que ele vá debaixo de um muro desse de gabião, fica lá debaixo de uma escada hidráulica dessa. Eu quero ver a excelente qualidade. Isso é tudo mentira, gente. Sim. Dona Cláudia de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Uma pessoa idosa, já é aposentada, ganha um salário mínimo de aposentadoria e ganha um salário mínimo também no seu trabalho, só dinheiro, que ele tem 2 filhos maiores com problemas mentais, a esposa não ganha nada porque tem que tomar conta dos filhos. Eu queria saber da doutora Tabata se ele pode requerer algum benefício a mais no INSS para cuidar dos filhos. Olha, dona Cláudia, a senhora deve estar querendo saber com relação ao LOAS. Infelizmente, essa pessoa ela não tem direito ao LOAS, não, porque o LOAS só é dado para pessoas que não contribuíram com o INSS e que estão, de alguma forma, passando por necessidades, tá? Não contribuíram, estão idosos e ele só é dado também se naquela família não existe ninguém que tenha contribuído para o INSS ou que não receba o benefício do INSS. O que ele pode tentar é ver se ele consegue, junto ao INSS, aquela ajuda de 25% do salário que a pessoa recebe, ou aqueles R$200, tem que ver o que é mais vantajoso, para contribuir no auxílio a essas crianças. Mas com relação a LOAS, elas não têm direito e são, quer dizer, crianças é um modo de dizer, né? Que ela disse que são filhos maiores. E como eles têm problemas mentais, não se contribui para o INSS. A princípio, eu não vejo nenhuma ajuda, a não ser essa dos 25% ou os R$200 a mais no salário do aposentado. Mas nada que impeça essa pessoa de procurar um advogado e tentar alguma ajuda na Justiça Federal junto ao INSS. E realmente, um salário mínimo para uma pessoa cuidar de 2 filhos maiores com problemas mentais, realmente é um valor irrisório e não dá para nada. Mas vamos lá. A alegação de que o aumento nas mensalidades dos planos de saúde, bem acima da inflação, foi causado pelo custo de novas técnicas e dos procedimentos, acende uma luz amarela. Com o vertiginoso progresso da medicina atual, cada vez mais as mensalidades subirão de preço, fugindo ao controle dos assalariados. Como exemplo, cito o preço do tratamento da hepatite C, que já era um absurdo e que agora subiu nada menos que 400%. Mas faltou acrescentar a mudança nos medicamentos. Como pode um medicamento de uso contínuo ter a embalagem modificada de 30 para 28 comprimidos? Será que os dias do mês foram encurtados? Desde 2009, o tamanho de vários produtos como iogurte, biscoito, café, sabonete, pasta de dente vem diminuindo, mas os preços continuam inalterados. Não temos a quem apelar, porque os fabricantes continuam blindados pela inércia do Estado. Isso que eu coloquei aqui parece ser uma coisa simples, mas ninguém presta atenção nisso. É só cada um dos senhores vir prestar atenção e os senhores verem como tudo está diminuindo. Até os comprimidos, os números dos comprimidos nas casas, mas o preço é o mesmo. É impressionante, cara. E são coisas que as pessoas não percebem, doutora Tabata. Verdade. As pessoas não tá percebem. Passa um dia e as pessoas não percebem. Não, vidro de shampoo, tudo.
Papel higiênico, tudo. né? Olha aqui. Agora, existe uma lei com relação aos outros produtos que você falou, Nildo, sabonete, shampoo, papel higiênico, essas coisas assim, exige uma lei que ela diz que você tem que informar ao consumidor que isso aconteceu. Agora, devia existir essa lei também para o medicamento. Aliás, a quantidade de medicamento na embalagem sendo de uso contínuo jamais poderia ser inalterada. Os outros produtos tudo bem, mas você tem que avisar o consumidor que diminuiu. Agora, o preço, infelizmente, nós, pobres mortais, não temos como segurar, porque não depende da gente, o proprietário daquele estabelecimento vai sob o prazer e coloca o preço que ele quiser. E é claro que quanto menos quantidade, maior o preço, maior o vai ter. Nos cabe denunciar, né, doutor? Com certeza. É o que a gente faz. Seu Juarez do Barricu, parabéns pelo programa. Eu queria pedir ao Niedo que deixasse o Tony Azevedo falar do partido PR, porque na semana anterior o Niedo falou que ia deixar o Tony falar a respeito do novo partido no município. E na semana passada eu esperei e ele não falou. Seu Juarez, deixa eu lhe explicar o seguinte. O senhor conhece o meu programa, o senhor assiste o nosso programa, eu sei que o senhor assiste o nosso programa, e o senhor percebe que o nosso programa não faz política. Eu nunca trouxe no meu programa um político, eu nunca trouxe um presidente de partido político no meu programa. Então, o meu programa não faz política, eu não gosto de política, eu tenho horror à política e tenho ódio de políticos, entendeu? Eu vou atender o seu pedido, que o senhor é um telespectador meu, e vou falar, o Tony vai falar alguma coisa sobre o PR. Eu vou atender o seu pedido porque eu respeito todos os meus telespectadores que entram em contato com o programa, que mandam as perguntas para cá. Eu não veto nenhuma. Qualquer coisa que vier, eu leio, tenho certeza. Eu não veto, não tem veto comigo. Pode ser falando mal de mim, pode ser o que for. E os senhores sabem, pelos anos que eu tenho de programa, que eu não veto. Não é esse que eu vou votar. O Tony vai falar sobre o PR. Mas eu quero deixar bem claro para o senhor que da próxima vez, se o senhor pedir para falar de algum partido político aqui, aí eu vou lhe pedir licença e vou ter que vetar. Tony, por gentileza. Juarez, amigo, olha, limpo, fortalecido, se fortalecendo e trazendo credibilidade. Isso foi um pedido direto do, se Deus quiser, futuro governador a mim, tá? Liga após o término do programa, que eu vou te passar meu telefone, a gente conversa melhor, ou você passa lá, Augusto Cardoso 25, casa dos meus avós. Um abraço, querido. A presidente Dilma disse que é um absurdo paralisar obras superfaturadas como quer o TCU. Absurdo, presidente. É usar o meu dinheiro para agradar aliados e a companheiros e ainda enganar os eleitores desavisados com a promessa de obras mal planejadas, mal projetadas, mal orçadas, mal executadas e eternamente inacabadas. O Brasil é o país da bondade, principalmente quando o nosso dinheiro é usado indiscriminadamente. A presidente Dilma protestou porque o TCU pede o cancelamento de obras duvidosas. Afinal, ela já está em palanque para 2014. O prefeito Eduardo Paz vai dar anistia e até parcelar as multas de carros não pagas. Conclusão, está dando um ótimo prêmio para quem foi infrator e caloteiro. E quem foi honesto? Paciência, tente no próximo ano. Este é o nosso Brasil brasileiro, irresponsabilidade dos nossos governantes, estão naufragando a capacidade do Brasil. Depois que assisti, no horário político, o ex-palhaço Tiririca dizer que vai continuar deputado e terminou com uma frase que é uma pérola: sem Tiririca, o Brasil mica. O que seria isto? Que vergonha de ser brasileiro. É verdade. Sem Tiririca, o Brasil o quê? Mica. 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 Não viu isso não, doutor? Não. O deputado. Correndo. O deputado falou. Correndo pelos jardins. Ué, ele já mudou de ideia? coisa Eu lá, vi já a mudou de entrevista dele que ele ideia. não quer candidatar. É brincadeira, cara. Minha filha,
Quem quer largar o osso, minha filha? Ninguém quer largar o osso. Você pode ir não, para lá doutor. que, olha, o meio transforma. Você tem que ter um caráter, ser muito firme mesmo para não virar. Basta saber se ele vai ser eleito, né? Aí, mas esse é o caco, é o macaco, Mas ele, é o poste. Ele foi eleito e levou um monte de gente com ele. Você não É. lembra da eleição passada? E tu viu como é que ele tá gordo, Diego? O troço lá faz bem no Planalto, né? Ué. O bicho ainda tá Dona redondo. Sônia de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu queria responder ao Tony porque ele pediu para as pessoas ligarem para mencionar o que de bom esse governo Rogério Cabral já fez. E eu tenho uma coisa boa que esse prefeito já fez. Amparou toda a sua família. Não é uma coisa boa? Porque a Bíblia prega que nós devemos amparar os nossos. E a outra coisa, Nieto, não chama mais o prefeito de Mazzaropi, agora ele é o Jegue de São Lourenço. Obrigado aí, dona Sônia, pela sua participação. Sônia. Dona Sônia, parabéns à senhora foi perfeita. Tá aí uma coisa boa em proveito da clã lá, né, da facção caipira. Seu Ronaldo Tucone, parabéns pelo programa. Que Câmara Municipal, hein, Nieto? Falavam tanto em aumentar a representatividade e o que aconteceu? Olha só, o nível atual da Câmara, de Jacutinga a Marcelo Verli, um vive bêbado e o outro um condenado, mas continua usufruindo do poder. É verdade, um vive bêbado e o outro condenado, é verdade. Pedro do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, estamos no mato sem cachorro. Para governar o nosso estado, as opções são Pezão, Garotinho, Lindenberg, Jandira Fegali, Crivella e agora, pasmem vocês, até o Bernardinho do vôlei está querendo ser governador também. Que loucura. Quem? Hein? O Bernardinho? Bernardinho, quer lançar ele aí. Tá querendo começar alto demais. Não é o Bernard, não, aquele antigo, não, da jornada, não. Bernardinho? Bernardinho. Brincadeira. Isso vai Em ser um salseiro. 1679, foi aprovado pelo parlamento inglês o habeas corpus, que deveria proteger os cidadãos de bem contra as arbitrariedades do Estado. Em nosso país, acabou favorecendo os corruptos. As artimanhas dos advogados em solicitar habeas corpus favorecem muito essa corja que achaca e rouba a nação. Acabou se tornando uma blindagem e a máxima de que a justiça tarda, mas não falha. Caiu em desuso pela fragilidade do sistema, já que por trás de um corrupto existem outros tantos comprometidos até o último fio de cabelo. E o povo? Bem, o povo ficará sempre pelo fio da navalha. Vai ficar sempre pelo fio da navalha. É brincadeira, né? Mas é verdade. Não parece, isso aqui, sei lá, isso aqui é uma parece- colocação perfeita, cara. E o pior é que a gente não vê saída para nada. Não vê, Consegue ver? não vê. E outra O coisa, habeas corpus no nosso país, ele está bem banalizado também, né? Porque é a única forma que se tem de entrar na justiça, assim, fora juizado, que você até 20 salários mínimos não depende de advogado para propor uma ação, qualquer pessoa pode pegar um pedaço de papel e propor um habeas corpus. é verdade. Entendeu? Você não depende da Fugiu assistência de uma a finalidade da seriedade dos ingleses. Pega um juiz, Veio para o Brasil, banalizou. veio pro Brasil e virou pega bagunça. um juiz de plantão lá no final de Acabou, semana. pronto. acabou. Eu posso Ué, pegar banalizou, então. esse pedaço de papel aqui todo Ué, rabiscado banalização. e pedir um habeas corpus preventivo para mim, para você, para Para qualquer um, pô. Eu gostaria que alguém me explicasse como um país do tamanho de Cuba, essa aqui é importantíssimo, olha aqui. Eu gostaria que alguém me explicasse como um país do tamanho de Cuba, com todos os problemas que são apontados nos noticiários, consegue mandar para fora 6 mil médicos. Segundo a presidente Dilma, serão 12 mil ao todo. Sem falar nos milhares que já trabalham na Venezuela e em Angola. Qual é o outro país do mundo que pode perder uma massa de profissionais deste volume sem quebrar suas estruturas de serviço? Quantos médicos existem ainda em Cuba?
Alguém precisa vir a público para explicar este milagre da multiplicação de médicos. Pô, alguém tem que vir dizer. Eu não entendo isso. Eu não sou analfabeto, mas não consigo entender essa multiplicação, gente. Pelo amor de Deus. Muito bem troço, colocado rapaz. isso aí. Não é, Antônio? Que negócio de louco isso, cara. Mas vamos lá. Seu Antônio do Califórnia, obrigado pela sua participação. Niedo, o bairro Jardim Califórnia está abandonado. As ruas foram asfaltadas pela metade. E é tudo promessa. O secretário de conselheiro prometeu que receberia um monte de quilômetros de asfalto, pois é tudo mentira. Ele usou o asfalto só em lugares que a ele interessa. Parabéns pelo programa. Isso aí, esse secretário de conselheiro é um mentiroso, é um sem caráter. Eu sei. Mas ele é o retrato desse desgoverno, gente. A incompetência de baixo em cima. Mentira, 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 incompetência. Eles criam uma dificuldade tão grande e a coisa não é tão difícil assim não. É que eles não têm competência para gerir a coisa pública, gente. Isso do Mazzaropi é esse outro aí, ó. Seu Gabriel do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Parabéns a você, Geniedo, doutora Tábua e Tony, são maravilhosos. Agora, eu quero perguntar ao Tony, ou melhor, pedir a ele que faça um comentário técnico da exploração da pedreira de Olaria pela Pedrinco e que estão fazendo com Olaria é covardia e desumano. Será, Tony, que o INEA da Margarete Nassif só fiscaliza os pobres? Tony, aqui, Tony. Rapidinho que o tempo está esgotadinho. Ô, Gabriel, isso é uma coisa simples, olha, ela tem que responder não é só por essa gestão não, que ela está nessa boca aí, porque ela é do PSB, o PSB é coligado com o PMDB, que é com o PT, quer dizer, isso vem lá de cima, eles fazem parte da base de sustentação que dão apoio a Dilma. E é isso. Agora, eu queria que ela explicasse lá, explicasse o corte mal feito lá quando ela era secretária de obras, todos os malfeitos, principalmente no último governo Saudade, que ela era secretária de obras. Aquela interligação lá do Augusto Spinelli com o Almirante Barroso, está lá, tem um monte de óbito, tem que se apurar isso. Não se pode passar pela vida pública fazendo esse tipo de malfeito, esse tipo de covardia e passar impune, gente. Viu, Gabriel? Um abraço. Senhor Jorge Macedo do Centro, obrigado pela participação. Parabéns, parabéns, parabéns. Niedo, milhões de vezes parabéns pelo seu comentário a respeito dos políticos. Não traga político no seu programa, não, Niedo. E corta as asinhas do Tony. Não deixa ele falar desse tal de PR. Esse partido, Niedo, é aquele que na divisão do bolo ganhou o Ministério dos Transportes e instalou dentro do Ministério um verdadeiro esquema de corrupção. Exatamente. Obrigado, senhor Jorge, pela sua participação. E sabe quem era o ministro? O ministro hoje é o presidente desse partido. Mas vamos lá agora. Separa o ser humano do partido. Doutora Tábua, suas despedidas. Bom, eu tenho que me despedir aqui também, tem dois. Bom, vou agradecer a participação dos nossos amigos que ligaram, que nos permitiram atentar o solar, que fizeram do programa em defesa do consumidor mais um sucesso, como sempre vem sendo. Vou desejar a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tony, suas despedidas, por gentileza. Bom, primeiro, Nabi Pedro, meu irmão lá de São Pedro da Serra, um abraço para você. Dá um abraço em seu pai lá, seu Naziro, que vocês sempre me receberam aí, principalmente na década de 90, como se fosse um filho. Tá, Nabi, eu recebi o teu telefonema, mas esqueci de externar, porque aqui a coisa tem que ser rápida. E a minha querida Dona Leonora, que eu tenho certeza que está lá ligada, um beijo para a senhora, um beijo na sua filha, um beijo em Larry, e obrigado pelo carinho e pelo apoiamento. Um beijo, Dona Leonora. E friburguenses, que vocês tenham uma boa semana e Deus os proteja. Eu quero agradecer as pessoas que entraram em contato aqui com o programa, que participaram do programa, as pessoas que nos permitem, todas as terças-feiras, ir ao ar com esse programa, que é aqui a TV Focus, na pessoa do Jário Caleb, da Carminha, dessa técnica maravilhosa aqui da TV Focus, que sem eles não conseguiria falar com esses telespectadores, nem com o povo friburguense. E agradecer
o povo friburguense pela ajuda que nos dão a fazer esse programa. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.